Olá, bem-vindo ao nosso Pode Fluir. Que alegria, que bênção sempre ter você aqui com a gente no nosso podcast. A gente está muito feliz em gravar mais um episódio. E esse episódio a gente está aqui cheado de pessoas especiais. Eu estou aqui muito feliz em estar na companhia, primeiramente, dela, minha esposa, Dudinha. Tudo bem com você? Tudo bem com você, tudo Você bem não com gosta? você? Tudo bem comigo. Tudo Você não bem? gosta das apresentações que eu faço? Não. Então, eu preciso melhorar. Não. Eu preciso. Bota as referências aí no chat de quem eu posso me inspirar, enfim. Mas falando em inspiração, eu estou aqui hoje com a inspiração para mim, ele, Pastor Josadak. Eu fico muito empolgado neste momento para fazer parte desse podcast. Estou aqui honrado demais para estar com vocês. Deus abençoe vocês. Que o Senhor faça fluir nesse momento as nossas palavras, sejam assertivas para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Amém. A gente estava conversando aqui um pouquinho, objetivos, né, do podcast e que um dos nossos objetivos é trazer inspiração para as pessoas, que a gente possa, os assuntos conversados nessa mesa possa ser tema de conversas de outras pessoas também, de como inspira, de como, enfim, agrega e como edifica. E hoje a gente tem aqui um assunto que é muito legal. Eu falo que assim, eu mesmo tenho curiosidade de saber, às vezes vira e mexe a gente está conversando, mas são sobre as suas histórias missionárias. Pastor, sabe que a gente já foi para a Amazônia, já foi para a Índia e muitos outros lugares que a gente nem sabe, mas a gente queria saber um pouquinho dessas histórias que você já viveu no campo missionário. Além de pastor, já foi ativamente em missões. E conta pra gente o como é fazer missões e um pouquinho dessas, para onde você foi e o que marcou aí em alguma delas. Pastor Júnior, pastora Duda, todos que estão nos assistindo, Deus abençoe vocês. E uma coisa importante para frisar é que missões não é algo que a igreja faz, a igreja é missionária. Quando alguém coloca igreja missionária é um equívoco, não existe uma igreja missionária, porque o DNA da igreja é missões, então toda igreja é missionária. Então quando você fala de Jesus, e vocês me conhecem um pouquinho, entendem que em todo tempo eu quero que a igreja possa olhar para onde está a sua geografia e entender que não é possível falar de um Deus sem compreender que ele é missionário, que ele quer alcançar o seu vizinho, quer alcançar a sua família. Então tudo que a igreja faz tem como objetivo final alcançar pessoas para Jesus. E eu tive o privilégio de ir a alguns lugares assim inusitados, e eu creio que eu falo pouco sobre isso, né? Alguns pastores acabam explorando mais e sendo mais assim anedóticos, talvez a palavra seja essa, para viajar, né, nesse momento missionário que edifica muito a igreja. Então, eu tenho curiosidade de saber, né? Até mesmo por conta dessa questão de culturas diferentes. E eu falo que eu fiz uma viagem para o Pará, eu fiquei poucos dias ali e eu lembrava das histórias que eu via quando aquela galera que faz campanha de missão, esqueci o nome, promotor. Os promotores, eles falavam nos trabalhos e eu olhava e eu comecei a lembrar das histórias que eu vi dos promotores e eu estava vendo ali. E eu acho que isso passa um pouquinho por aí. A gente fica curioso de saber, tipo, o que você ouviu lá. E vamos lá, conta da Índia. O que você viu lá na Índia? A Índia é o lugar mais diferente do mundo. Eu creio que quem vai à Índia é tocado por várias situações. Primeiro, cultural, espiritual, e uma coisa assim, sem querer trazer um aspecto assim pejorativo, mas você chega ali na capital da Índia, Nova Delhi, e é claro sentir um peso espiritual, claro mesmo, de compreender que ali naquele país, né, que é tão grande, tudo é grande, né, uma pequena cidade tem 23 milhões de habitantes, nós sentimos um peso espiritual muito grande, porque além da cultura, e é importante destacar isso, que a gente não pode dizer que a Índia não é um lugar abençoado por Deus, mas é uma cultura animista, onde o governo é totalitário, existe ali uma perseguição muito forte com os cristãos, e é um país também que persegue os muçulmanos. É interessante que a maioria expressiva é hindu, e algumas outras religiões que eles são muito sectários nesse ponto, mas você vê algo que não acontece no Brasil e nem em outros países do mundo que são fechados para o evangelho. Então a Índia é um lugar que nos convida
a ver o diferente. O trânsito é caótico, mas eles se entendem lá. As pessoas em todo o momento estão em volta de milhares de pessoas e eles têm muitos deuses. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive no rio Ganges, isso aí, Rio Ganges. E eu estive lá numa festa que eles fazem, milhares de pessoas, os barcos se acumulam para ver essa festa. E eu olhei para o barqueiro e eu falei assim, eu vou evangelizar, vou falar de Jesus para ele. E eles falam inglês, né? Um inglês bem curto, mas falam inglês. Então, junto com o missionário que estava lá comigo, e eu falando de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo expressão de amor. E ele olhava para mim assim, eu falei assim, ele está entendendo. E eu perguntei ao final, né? Você quer receber esse Jesus? Ele falou assim, quero. E então eu fiquei assim, surpreendido com a resposta muito imediata. Sim. E aí eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Ele orou, e ele repetiu as palavras, mas no final ele diz, esse Jesus parece um Deus que eu tenho. Então eu vou trazê-lo também para esse hall de deuses que eu tenho. Então é importante entender que uma viagem missionária precisa ter uma clara certeza de que nós estamos em uma cultura diferente, em uma religiosidade diferente, e nós precisamos saber como falar para essas pessoas, senão a gente confunde falar sobre Jesus e realmente levar a salvação de Jesus para essas pessoas. Entender o contexto, né? Porque ele entendeu a mensagem, mas ele encaixou dentro de algo que ele já possuía, que era esse grande painel era mais um Deus para ele. Para ele era mais um Deus. Jesus iria entrar nesse panteão de deuses que ele tem, né, para ele. Ser mais um para a coleção. Isso. Né? Então, assim, eu creio que toda viagem missionária ela deve partir, claro, da oração, da busca, mas também de uma pesquisa muito assim séria, para que a gente não apenas faça uma visita a um país. Então, eu percebo, e aí eu vou fazer uma crítica para nós cristãos, que as nossas viagens missionárias, em alguns momentos, elas são viagens turísticas. E esse é o grande problema, talvez. O pessoal quer tirar foto com o perdido, né? O perdido isso de lá. Nós ficamos alegres em estar em um país diferente, mas não tristes porque eles ainda não conhecem Jesus. E na Índia, para nós, Jesus é único Senhor, é único Salvador, é único Deus. Eles têm diversos deuses, eles têm milhares de deuses. Então, nós temos que entender a nossa missão e o contexto dessa missão no lugar que nós estamos. Das histórias que eu já ouvi da viagem na Índia, eu acho que as que mais me tocaram foram relacionadas aos cultos que o senhor participou, que eram em porões, eram muito cheios e muito longos, de um jeito que talvez aqui na igreja a gente não tenha essa vivência. As meninas estão tentando passar aqui, gente. Pode passar. Que eu falo toda aqui hora que pode passa ficar alguém à atrás do vontade. podcast. É assim mesmo. Tem crise, não. E aí, que eram cultos cheios e pessoas sedentas, querendo ouvir e cultuar ao Senhor. Pode contar um pouquinho sobre como era? E é muito importante falar sobre isso, porque a Índia é um lugar onde os cristãos não têm liberdade para pregar para o muçulmano ou para o hindu, não é? Para o muçulmano talvez nem tanto, porque o muçulmano na Índia não tem muita expressão. Eu não vou falar quantos por cento, mas eu creio que não chegam 3% de muçulmanos, não é? Então, são poucos, muito poucos. Mas não é possível, ou melhor, não é livre pregar para o hindu. E eu tive essa experiência muito abençoadora, porque eu chego na Índia, olho para aquele lugar caótico e pergunto para mim mesmo, tem gente que ama Jesus aqui? Eu creio que a resposta que todos que estão nos vendo agora, talvez diga, tem crente na Índia? Tem. E a viagem que eu fiz foi com alguns pastores, foi uma viagem raiz missionária. Nós fomos em missões, lugares de igreja perseguida, e eu tinha, nesse caso aí,
a missão de pregar em uma cidade chamada... agora eu esqueci o nome da cidade, eu sempre falo porque marcou muito a minha vida. E eu chego nessa cidade e a reunião era um celeiro. Nós chegamos depois de 3 ou 4 horas de viagem de carro, eu e mais 3 pastores, chegando lá num celeiro. Eu creio que por baixo 2.000, 2.200 pessoas sentadas e esperando o momento da mensagem, que era eu, né? Eles estavam muito assim na expectativa do brasileiro. Deus está fazendo um mover no Brasil. E por onde nós vamos, na Índia e em outros lugares, as pessoas reconhecem o Brasil como um lugar de avivamento. E a gente tem que rever Sim. isso também. Então, quando nós chegamos lá e eu vi aquela multidão, homens e mulheres, eu cheguei, creio, entre 9 a 10 da manhã, e eu perguntei que horas eles chegaram. E eles chegaram às 5 da manhã. E eles estavam orando, testemunhando e cantando. O culto, a celebração de lá é diferente da gente, né? A gente é tudo organizado, não. Lá eles chegam e eles testemunham, falam do que Deus está fazendo na vida deles, e depois eles oram, e isso vai acontecendo diversas horas. Então, quer dizer, de 5 da manhã a 10, eles estavam 5 horas lá. E o que mais me impressionou é que eu era o pregador. E antes de eu pregar, um líder lá, que era um chefe de tribo, ele deu um testemunho que ele tinha sido preso, espancado pela polícia indiana, e dentro do carro da polícia ele fez uma oração. Ele falou assim: Deus, faça com que estes homens não me vejam aqui. Faça com que esses homens fiquem cegos e eu saia desse carro. E ele disse que quando ele falou amém, o policial olhou para trás e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? E ele, sem entender nada, o carro parou, ele abriu a porta de trás e mandou ele embora. Mas só que o mais impressionante é que ele estava com 2 discípulos dele, que ele estava trabalhando e discipulando. E os discípulos correram. E os discípulos estavam lá nesse lugar, né? Que era tipo um depósito de feno. E ele chegou e abraçou os seus discípulos, né? Nesse momento, contou o que tinha acontecido, e eles vieram à frente naquele momento de culto e para todo mundo pediram perdão para ele como discípulos, e diz: nunca mais nós fugiremos, nós iremos também apanhar com você, porque nós seremos honrados sendo perseguidos por Jesus. Isso tocou muito o meu coração e me fez refletir que no Brasil a gente tem tanta liberdade, sim, mas somos tão assim omissos para anunciar Jesus Cristo como nosso Senhor. Entendendo que a causa é raiz, né? Vale a pena. É aquela história que a gente sempre ouve dos irmãos morávios que entregaram as vidas, e é o que acontece por aí. E às vezes a gente despreza e tem esse evangelho aqui que às vezes a gente vê no Brasil: não, tá chovendo, eu não vou para a igreja. Não, eu não vou falar de Jesus porque... É fácil ser cristão no Brasil, né? A verdade é essa. Ou a gente também acaba fazendo o seguinte, tendo um sentimento de autocomiseração. A gente sofre, né? Eu sou cristão. E tem outro fato que tinha há pouco tempo um pastor que deu na mídia, 2016 eu creio, que ele foi preso pela população da Índia, e ele foi colocado nu em cima de um burro, simbolizando Jesus na entrada de Jerusalém, depois de ser espancado, e escreveram na testa dele, no corpo dele, como se ele fosse um idiota. E ele andou por todo aquele caminho, sendo ridicularizado. Então, as notícias, os jornais, estavam todos ali. Ele ficou na capa de um jornal, e eu tive o privilégio de ir à casa dele. Eu estava muito interessado em ouvir o testemunho dele. E eu cheguei na casa dele. E ele fez um almoço para nós, era um frango, eu lembro, eu comi muito naquele dia. O pessoal ficou até impressionado como um pastor brasileiro... Temperos lá, aqueles temperos totalmente. É indiano, irmão, é aquilo ali mesmo. E eu aprendi o seguinte, que para você aplacar a pimenta na sua boca, você tem que comer iogurte. Eles fazem uma saladinha de iogurte e é batata. É equilibrada. Equilibra mesmo. Então eu fui lá para ouvir o testemunho dele.
E em nenhum momento ele falou sobre a dor, a vergonha e nem sobre o que aconteceu. E eu queria ouvir como que foi, o que ele sentiu, a tristeza, a igreja que não ajudou, as pessoas que não visitaram ele, não. Em nenhum momento. Em todo momento ele falava: Deus me colocou aqui para salvar os indianos. Eu amo a Jesus. A minha casa, ela está aberta para receber as pessoas. E eu querendo que ele falasse, né? Brasileiro tem um negócio, né? Fala sobre a história. E aí eu falei... um testemunho, né? Isso aí, um testemunho. E aí eu falei para ele: conta um pouquinho sobre a história. E sabe o que ele falou para mim? É uma honra sofrer por Jesus. Uau. Isso é profundo. Eu tenho essa palavra dele no meu coração hoje. É uma honra sofrer por Jesus. E eu faço sempre um contraponto. Eu estou falando demais, né? Não, aqui é um ótimo, espaço, vambora. pode continuar. Eu faço um contraponto. Enquanto alguém é honrado por servir a Jesus, nós somos tão desanimados, né? Eu vejo que a gente é desmotivado por um frio. Eu estou sendo talvez simplista, mas uma chuva, um problema familiar, uma enfermidade. Nós somos assim desanimados, dizendo: as pessoas não querem saber de Jesus. E eu acredito profundamente que nós temos hoje no Brasil, e é claro, dá para ver claramente, Deus tem realizado um movimento poderoso no Brasil. Nós somos sim, né, um ponto de luz, um farol para o mundo, mas nós precisamos nos comprometer a servir a Jesus dessa forma corajosa. Todos nós temos ministérios específicos, mas todos nós somos missionários. Não é uma escolha, é uma decisão. E falando até mesmo nesse âmbito das questões culturais da Índia, eu acho que a gente pode fazer até o seguinte para hoje. Hoje a gente pode falar só da Índia. Depois a gente faz um missionário parte 2, 3, 4, falando dos outros lugares. A Índia é muito rica, né? E teve uma história que você contou pra gente, que essa história, assim, até teve uma pregação que eu compartilhei isso, eu contei esse testemunho, que foi de uma missionária que tem feito um trabalho muito relevante lá. E depois, conta um pouquinho dessa história dessa missionária e depois daquele evento que aconteceu na praça. Você falou que até, enfim, não vou contar não, mas deixa você contar. Das chuvas, da chuva, sim. Eu conheci uma missionária nossa, a Cláudia. Ela tem 2 casas de crianças, muito bem organizadas, são 4 andares, uma só de meninas, outra só de meninos. A Índia é um lugar de um dos maiores índices de abuso e de maus tratos de criança. Então, a Cláudia é missionária da Jocum e hoje missionária da Junta de Missões Mundiais também. Nós adotamos a Cláudia como missionária. Ela é casada com um indiano. Ela fala indiano, né, o hindi, muito bem. E ela conhece os becos, né? Então, assim, a Cláudia... eu andei em becos muçulmanos, em becos de outras religiões aqui, que eu esqueci o nome, né? Mas se você consultar lá, a Índia é muito rica na questão de religiosidade e ela transitava em todos esses lugares. E tem várias histórias com a Cláudia. A primeira, que é muito interessante, você perguntou sobre o que da Cláudia? Sobre o trabalho dela? Daquela questão do evento que teve na praça depois que choveu. Da praça depois. Então eu vou falar da Cláudia primeiro. Nós fomos lá e atender as crianças, tem todo um protocolo, né? Os missionários que saem daqui não podem, por exemplo, colocar crianças no colo, abraçar crianças, né? Por essa questão de abusos. Então nós fizemos um trabalho lá com as crianças, falamos sobre Jesus, as crianças têm escola bíblica. E em um momento uma criança, sei lá, olhou para mim, gostou de mim, ficou toda hora me perguntando um monte de coisa, e eu dizendo, ok, não é? E ela ficava muito feliz em cada ok que eu dava para essa pessoa, né, para essa criança. E em um momento, quando a gente ia embora, a Cláudia falou que a menina foi lá, puxou a missionária e falou algo com ela, e a gente estava indo embora, e a Cláudia me chamou e falou assim: pastor, ela disse que você prometeu levar todo mundo pro McDonald's. Aí eu falei, eu prometi? Como assim? Eu tenho que ir embora? Ela falou assim, e ela contou para todo mundo. E aí foi legal porque eu perguntei, quanto que é um McLanche feliz, né? Eu não lembro quanto que era na época, e o dólar estava 1,62, então estava ótimo, né? Sim. E eu creio que era mais ou menos isso, era
2, 3 dólares. E eram 60, 70 crianças. Aí eu perguntei, quando ela falou que o McLanche Feliz era barato assim, eu falei, então tudo bem. Eu levo todo mundo para o McDonald's e nós alugamos uns jipes lá, levamos as crianças. Eu tenho foto até hoje legal. Dessas crianças. Fizemos aniversário de um menininho lá, né? O nome dele é Shiva, olha bem como é forte, nome de um deus indiano. E isso foi muito engraçado e todos os pastores estavam comigo, riam da minha cara, porque eu tinha prometido algo que eu nem sabia. Só na base do ok. Ok. Então cuidado quando você fizer missões e você fizer ok. O outro caso é que nós, na verdade, estávamos numa cidade próxima de um missionário da Assembleia de Deus e eu queria conhecê-lo, né, porque a igreja dele era muito forte, era uma igreja muito abençoada e nós fomos lá, né, conversar com ele. Ele tinha vindo de uma mensagem, uma pregação de praça, né, e lá não pode pregar na praça. E ele estava contando, muito empolgado, que ao pregar na praça, as pessoas começaram a querer apedrejá-lo, porque ele estava falando sobre Jesus e tal. E tinha muito tempo que não chovia lá na Índia. A Índia é um lugar muito quente também. E não chovia, e uma pessoa disse para ele, né, se esse Deus existisse mesmo, por que então não fazia chover? E ele se colocou de joelhos, ergueu as mãos dele no meio daquela praça e pediu: Deus, faz chover para que esses homens aqui possam entender que tu és um Deus de poder. E aí ele disse que imediatamente, né, não começa a chuva, mas as nuvens começam a se juntar. E o povo, olhando para o céu, começaram a atentar para aquilo que ele estava falando. E no meio do seu sermão, a chuva começa a cair. Os pingos. E ele disse que todos aqueles que estavam na praça se colocaram de joelhos e se renderam a Jesus. Então isso foi poderoso. E assim, os discípulos deles estavam assim, cheios de Deus, né? Maravilhados por Deus. E aí eu lembrei de outra, que nós estávamos num lugar chamado Lucknow. E a gente estava aqui na transição de uma igreja em célula. E eu ia falar sobre multiplicação, né, de célula lá para os missionários. E um líder de uma tribo, ele testemunhou que ele tinha 128 células que ele supervisionava. E eu tinha naquela época 22 células. Eu fiquei tão pequenininho, envergonhado. Eu no Brasil, livre para pregar, tinha 22 células. E ele estava lá na Índia com mais de 100 células, não sei quantos discípulos, e dizendo que iria multiplicar para a glória de Deus. Você vê o que Deus tem feito ao redor do mundo, né? Às vezes a gente fala, olha, com tanta piedade para países como a Índia, a China, e tem gente vivendo aquilo que está na palavra, né? Sim. Benção. E as casas na Índia são um lugar, um ambiente muito favorável para que haja as reuniões, né? Que as pessoas se encontrem, para que o governo não persiga e impeça que Jesus seja o salvador, né, dessas pessoas que estão recebendo a Jesus ali na Índia. Bem, glória a Deus. Eu creio que a gente fica aqui querendo saber das histórias. Eu estava até lembrando de outras, mas vamos deixar para outros episódios. Você falou, eu estava lembrando aqui de outras. Começa a puxar na memória, vai vindo, né? Eu estava lembrando aqui, eu sei que acabou já, né? Mas lembrando aqui de um líder hindu que se converteu. Ele estava muito doente, morrendo, não é mesmo, na sua cabana, e ele fez um pedido, né? Ele falou assim: se esse Deus, né, cristão existe, que venha um missionário aqui e ore para que eu seja curado, né? E o pastor que eu estava, que me hospedou na Índia, ele foi lá, né? Ele andou, acho que foram 28 quilômetros a pé para chegar nessa, não é uma tribo, tipo uma comunidade, né? Povoado. E foi lá e se apresentou como servo do Deus Altíssimo e orou por ele, para que Deus o curasse. No outro dia, ele já se alimentou. No terceiro dia, ele foi na casa desse pastor e disse: olha, eu quero me entregar a esse seu Deus, porque ele é o único poderoso para salvar. Ele foi curado plenamente para a glória. E hoje ele é um pastor, tá? É um pastor que está lá na Índia, eu conheci, para a glória de Deus. Isso é tudo sobre um encontro, né? É um encontro que muda tudo. Isso aí.
Bem, que essa mensagem queime no seu coração, você que está ouvindo aí, que te inspire, te faça tomar decisões. Tem campo missionário aí do seu lado também, e é o que motiva a gente. A gente vai estar depois contando mais histórias do campo missionário. Então é isso, pastor, considerações finais sobre Índia, sobre missões, alguma? Nunca se esqueça, né? Deus quer usar você onde você está. Não pense que é necessário ir para outro país, porque muitas vezes nós queremos ir para o mundo e não queremos ver o nosso mundo. Então veja o seu mundo, é o seu bairro, a sua casa. Valorize a sua célula. Um ambiente tão simples, mas cheio de Deus, começa na nossa Jerusalém. Então, se nós queremos ir para os confins da terra, que a gente comece na nossa Jerusalém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Então é isso, gente, compartilha muito esse episódio, coloca nos comentários lá que história que você achou legal, que história que você às vezes já ouviu do pastor que faltou, conta aquela, quem sabe ele não conta numa próxima, e enfim, manda mensagem pro pastor aí também, ele vai estar aí toda hora também. Deus abençoe, bom tê-los aqui mais uma vez e tchau, né, gente? Tchau. Tchau, Deus abençoe.